Muito boa noite, queridos e queridas, família Eureka, como é que vocês estão? Boa noite para vocês, vocês estão bem hoje? A gente vai falar sobre a sua saúde mental. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estão cansados de ficar só ouvindo o tempo todo na TV, no rádio, na internet, no Instagram, no WhatsApp sobre coronavírus. Então, hoje a aula não vai ser sobre Covid. Não vai ser sobre a pandemia. A aula vai ser sobre como cuidar de você mesmo durante a pandemia. Sacou? Então a aula não vai ser sobre o coronavírus. A aula vai ser sobre você. Ok? Você está preparado para ter uma aula sobre cuidar de você e da sua saúde mental? É sobre isso a nossa aula, sacou? Eu tô cansado já de ligar a TV e parece que não é mais o SBT, a Globo, é a Corona News, é Corona Diário, o tempo todo, cara, em todos os canais, eu não aguento mais. A gente vai começar, tô muito empolgado, porque eu tenho certeza que se você assistir essa ao fim, você vai conseguir passar esse tempo de pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, mas você vai conseguir passar esse tempo bem. Esse tempo tranquilo, esse tempo cuidando da sua saúde mental, ok? Vamos começar. Seguinte, a crise da pandemia agora, para mim, ela me lembrou muito uma história, uma metáfora. Eu preciso que você entenda essa metáfora, porque você entender essa metáfora vai definir como a gente vai enxergar o desafio inteiro, certo? Eu quero que você imagine que você faz parte de uma tripulação dentro de um barco que está passando por uma tempestade, sacou? Então você é o marinheiro que está passando por uma tempestade dentro de um barco e você não está sozinho, você faz parte de uma tripulação. Todo mundo está nesse mesmo barco passando por essa mesma tempestade. Então vamos concordar primeiro que passar por uma tempestade é ruim. Nenhum barco sai para velejar pensando, que maravilha, eu vou passar por uma tempestade. Nenhum marujo, nenhum marinheiro acorda de manhã pensando, que maravilha, vai ter uma tempestade hoje. A tempestade é ruim. Algo que você não quer. Agora imagine que você está no meio do nada desse oceano, você está no meio desse navio com os seus companheiros e a tempestade está acontecendo. Tem como essa situação ficar pior? Porque pensa, você está no meio do nada, não tem muita comida, você só tem você e os seus marujos ali, os seus companheiros. Tem como o negócio ficar pior? Claro que tem como ficar pior. Sempre tem como uma situação ficar pior. E olha o interessante. Existe um psicólogo que a gente admira muito, chamado Jordan Peterson, e ele faz uma diferenciação entre o que seria tragédia e o que seria algo infernal. Me acompanha porque vale a pena essa. Um barco tá no meio de uma tempestade é uma tragédia, com certeza. Agora, um barco tá no meio da tempestade e a tripulação está brigando entre si, isso é infernal, porque é uma tragédia piorada pelos nossos defeitos. Anota isso. A vida, qualquer vida de qualquer ser humano tem tragédias, mas uma vida trágica só se transforma num inferno quando o ser humano piora aquilo com os seus defeitos. Então, agora a gente está num barco, no meio da tempestade, e a tempestade é essa pandemia. E ninguém aqui vai dizer que a pandemia foi bom que aconteceu a pandemia, que maravilha. Tudo tem um lado bom. Não estou aqui para dizer isso. É óbvio que é uma coisa ruim, mas uma situação trágica pode piorar se nós deixamos os nossos defeitos como seres humanos piorarem a situação. Um barco numa tempestade é ruim. Agora, um barco numa tempestade, com os marinheiros brigando entre si e alguém querendo furar o chão do navio para que ele afunde, é ainda pior. Então, eu quero que você se pergunte agora o seu jeito como você está reagindo à pandemia. Fazendo com que a pandemia, com que essa tempestade seja menos sofrida ou seja mais sofrida. Você é o marinheiro que está brigando com os outros marinheiros? Você é o marinheiro que está furando o chão do navio? Ou você é o marinheiro que está tentando fazer uma situação que já é ruim ficar menos pior? E olha que louco! O que acontece depois que a tempestade passa com esses marinheiros?
Porque os marinheiros ainda fazem parte da mesma equipe, certo? Agora imagina que esses marinheiros, eles brigam entre si, a tempestade fica pior, ninguém consegue conversar para resolver o problema do barco, a tempestade passa, o que sobra? Sobra uma equipe de marinheiros pior ainda, menos unida. Agora imagina se durante a tempestade, que todo mundo concorda que é uma coisa ruim, esses marinheiros se ajudam e um vai dizendo para o outro o que fazer para não virar o barco para tal lado e para manter o equilíbrio, como que essa equipe sai da tempestade? Ela sai uma equipe melhor. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, cara. O jeito como você reage à pandemia importa muito mais para a sua saúde mental do que a pandemia em si. E eu quero que você se pergunte agora para começar a aula, que tipo de marinheiro você está sendo na tempestade que a gente está passando junto? Já que a tragédia do coronavírus está acontecendo, você está deixando que outros vícios e outros defeitos humanos seus façam com que tudo piore? Você está se permitindo beber mais, fumar mais, ser mais impulsivo, ser mais rude com os outros, ser menos paciente, ser menos gentil? Você está pegando essa tempestade que é ruim e está quebrando o fundo do navio? Eu vou admitir para vocês que todo mundo está fazendo isso em alguma medida. Eu, você, sua mãe, seu pai, todo mundo está deixando com que os seus defeitos humanos piorem a situação. Porque é assim que a gente é, o ser humano é assim. Mas a grande pergunta que eu preciso que você se faça agora é: você vai sair da pandemia mais forte ou mais frágil? Uma equipe de marinheiros que usa suas boas relações para lidar bem com a tempestade, sai daquela tempestade mais forte, sai uma equipe mais unida. Como você e a sua família vão sair da pandemia? Como você e o seu esposo e a sua namorada e o seu filho, vocês vão sair uma equipe mais unida ou uma equipe menos unida? Você e a sua equipe de trabalho, vocês vão sair da pandemia mais unidos ou mais separados? Beijo, obrigado, gente. Tchau, tchau.